Capítulo 109, Lutando 2. Por que você o matou? Solos perguntou surpreso. 6 contra 1 é um pouco demais, não podemos perder nenhuma chance de empatar então porque você deixou o outro viver antes. Um ataque de 2 estágios, em que o primeiro é direcionado a um alvo aleatório e o segundo a seus socorristas, é uma tática clássica de guerrilha. Eu não apenas o derrubei, mas também deixei uma bola de fogo pronta, caso alguém tentasse libertá-lo. Dividir e conquistar, assim como os pingentes de gelo tinham perdido os sinais vitais de Therion, a bola de fogo tinha sido intencionalmente fraca. Apesar do efeito impulsionado pela barreira, Therion e Rika estavam incapacitados, mas vivos. Eles estavam gravemente queimados, mas os caçadores restantes podiam vê-los claramente se contorcendo de dor. Lid fez isso de propósito, forçando seus oponentes a escolher entre abandonar seus companheiros ou cair 2 vezes pelo mesmo truque. Eles não tinham como saber se havia outra bola de fogo pronta para explodir. Você me assustou, naquela época. Por um momento, pensei que você tinha ficado macio. Solos hesitou antes de terminar a frase. Parecia absurdo empurrá-lo para se tornar mais gentil, apenas para se preocupar sempre que ele não era cruel. Como eu disse antes, mesmo que eu decida mudar, minha opinião sobre as pessoas não mudará. Especialmente sobre aqueles que tentam matar a mim sem uma razão. No tempo necessário para que a conversa acontecesse, o cadáver do lanceiro ainda não tocara o chão. Seu desgraçado. A mulher corpulenta pegou 2 espadas curtas do amuleto dimensional, correndo em direção a Lid, decidida a vingar seus companheiros. Nas mãos, as armas se moviam agilmente como facas, cortando o ar com um som de assobio. Ambos os lutadores se moveram em alta velocidade, pegando um ao outro de surpresa. Ele é mesmo humano. Ambos pensaram. Enquanto a velocidade de Lid vinha da fusão do ar, o mercenário era na verdade uma mulher normal, nem mesmo um mago. Entre suas muitas propriedades defensivas, suas roupas também eram equipadas com gemas alquímicas que podiam melhorar seus reflexos e força, sem ter que beber uma poção. Apesar de ser mais rápido, Lita estava tendo dificuldades para evitar os ataques que chegavam. Seus braços eram quase tão longos quanto as pernas dele, e para piorar as coisas, qualquer arma ou escudo que ele conjurasse durasse apenas alguns golpes antes de quebrar. Parece que ela não me subestima mais. Eu tenho que inventar alguma coisa, rápido. Cuidado com as lâminas, elas estão encantadas, apontou Solos. Duvido que seu uniforme possa oferecer qualquer tipo de proteção contra eles. Cerrando os dentes com a notícia, Lid viu o mercenário varrer o chão com a perna dela, forçando-a a pular. Seu plano era dar um chute na baliza enquanto o oponente ainda estava no ar. Em vez de cair como ela esperava, Lid correu para frente, chutando o rosto com os 2 pés, forçando-a a dar um passo para trás com o nariz ensanguentado. Explorando essa abertura, Lid se aproximou, batendo a perna direita no chão, com força suficiente para quebrá-la. A força do chute foi transmitida para o joelho, dobrando-o, foi amplificada e transmitida para a cintura, coluna vertebral e ombro, liberando-a pelo punho direito, bem no externo, fazendo-a deslizar vários metros para trás. Um som de estalo. Apesar de todas as suas proteções mágicas e físico superior, o soco proporcionado pela fusão do ar, terra e fogo havia quebrado vários ossos, tornando a respiração terrivelmente dolorosa. Os 2 membros restantes da equipe de mercenários, Rodimas e Ragul, usaram essa troca curta para se posicionar atrás dele, travando-lhe em uma formação triangular. Ele não precisava se virar para saber que eles provavelmente estavam lançando algum feitiço para dar à companheira o segundo que ela precisava para transformá-lo em carne picada. Eles ainda tinham que perceber que sua luta já havia terminado. Lita atacou novamente, desta vez em seu queixo, nocauteando-a antes de ativar o feitiço de 3º nível armazenado em seu anel mágico, Checkmate Lanças. De repente, o ar se encheu de pingentes de gelo tão grossos quanto uma pequena árvore, rodeando os Rodimas de todas as direções, deixando-a sem saída. Jurando interiormente, Rodimas cancelou seu feitiço, realizando no último segundo troca para salvar sua vida.
Os dois encontraram suas posições invertidas. Agora Lita era o único sob o granizo de gelo, mas além de seu orgulho ferido, ele não tinha nada a temer. Checkmate Spears parecia um nome excessivamente pomposo para um feitiço que ainda não tinha sido checkmate de alguém nenhuma vez. Sendo feito de sua própria magia, os dardos gelados passaram por ele como se ele fosse um fantasma. Enquanto isso, Ragu completou seu feitiço, um mago de batalha de nível 5, o mais rápido que ele conhecia. Gerou várias esferas de água que atuariam como ataque e defesa ao mesmo tempo. Eles eram capazes de bloquear ou amortecer feitiços de ar, fogo e terra, e se um inimigo os tocasse, eles invadiriam seus pulmões, afogando-o. Ragu só manteve um punhado deles para se proteger, enviando os restantes para matar Lit. Como verdadeiros encantamentos mágicos, eles foram capazes de perseguir suas presas, desde que permanecessem na linha de visão do lançador. Geralmente, a única saída era fugir ou matar o lançador. Ainda no quarto ano, Lit não fazia ideia de que tipo de feitiço era. Não ousando subestimar o oponente, ele fez o que parecia ser a coisa mais lógica a fazer. Ele usou magia espiritual para agarrar Rodimas e a mulher corpulenta, jogando-as nas esferas que chegavam para ver o que aconteceria. Ragu não podia acreditar em seus olhos. O garoto estava usando seus companheiros de equipe como escudos de carne. Ele não era um novato, ele já havia perdido mais de um aliado durante um trabalho, às vezes sacrificando-os para cumprir uma missão. Mas isso era demais, ele teve que escolher entre manter sua defesa ou matar dois de seus amigos mais queridos por nada. Ele podia ver a água entrando à força por seus narizes e bocas, Rodimas em pânico, gritos reduzidos a um punhado de bolhas. Antes que ele pudesse decidir o que fazer, Lit se aproximou o suficiente para nocauteá-lo com um único soco. As esferas de água se abriram, libertando seus prisioneiros. Lit acabara de nocautear Rodimas também, para decidir com calma o que fazer com eles e como obter as informações que queria, quando percebeu que o jovem Big havia retornado. Que gentileza sua, me abandonar assim depois que eu salvei sua vida, Lit disse com um tom áspero. O Big bufou, esfregando os focinhos na perna como agradecimento. Pare de se fazer de bobo. Eu sei que você pode conversar. Eu não vim aqui por acaso, mas porque algumas dríades me contaram sobre um encontro predestinado. Big inclinou a cabeça para o lado, achando difícil entender essas palavras. Então, me diga. Você deveria ser meu verdadeiro amor, meu melhor amigo ou o quê? Capítulo 110, Desespero. O Big riu, uma luz divertida em seus olhos. Que a grande mãe me poupe de destinos tão terríveis. Sem ofensa, mas para ser um parceiro decente, você é magro, pequeno demais, sem pelos e humano demais graças à sua sensibilidade de mana recentemente encontrada. Lit percebeu que o Big não estava realmente falando. Estava usando a magia do ar para transformar os sons da floresta em palavras para ele entender. Nenhuma tomada. Para ser honesto, fico feliz em ouvir isso. Até onde eu sei, estou interessado apenas em mulheres humanas. Só de pensar em outra coisa estava me assustando. Ele respondeu. O que é um amigo? O Big perguntou rindo. Excelente pergunta, Lit suspirou. Em teoria, alguém cuida de você tanto quanto você. Alguém em quem confiar durante momentos ou em que você estiver com problemas. Parece uma mãe ou um líder da matilha. Talvez fosse porque era jovem, ou talvez apenas porque era um animal, mas Lit teve a impressão de que a conversa não estava indo a lugar algum. Você sabe alguma coisa sobre o castelo? Lit apontou para os pináculos da academia, claramente visíveis acima da linha das árvores. A montanha artificial? Claro, todo mundo sabe disso. É o lugar onde os filhotes de pelo branco como você moram. Lit estava prestes a enfrentar-se frustrado, mas o Big fez uma pergunta estranha. Agora que você mencionou, pode me explicar por que seus companheiros de esconderijo ficaram loucos? Do que você está falando? Lit respondeu confuso. Até o inverno passado, o pessoal da floresta e o homem das montanhas coexistiam pacificamente. Claro, de tempos em tempos acontecia uma grande luta, mas essa é a natureza do deserto. As vidas fortes, os fracos morrem. Encolheu os ombros.
Mas agora as coisas são diferentes. Os peles brancas vagam pela floresta sem comida ou ervas, agora nos caçam ativamente, tentando nos matar. E quando digo isso, quero dizer jovens bestas mágicas, se não ninhadas. Essa notícia não fazia sentido. De acordo com o que Célia disse ali no passado, um filhote não tinha valor de mercado, vivo ou morto. A pele era muito áspera em comparação com o espécime adulto, e ninguém jamais conseguiu domar um. Os animais mágicos não eram apenas poderosos, eles também tinham força de vontade. Se um filhote fosse alimentado e tratado adequadamente, logo poderia escapar, ou pelo menos morrer tentando. Caso contrário, eles simplesmente morreriam de fome ou de abuso. Além disso, matar um filhote estava destinado a provocar a ira de seus pais. Era um alto risco de nenhum movimento de recompensa. Um caçador vagabundo pode não se importar, mas para os alunos da academia era suicídio fazê-lo. Eles poderiam encontrar os animais novamente durante um exame, ou pior ainda, quando sozinhos, e isso significaria obter uma nota baixa por receber a ajuda de um professor ou a morte. Felizmente, a maioria deles é furtiva como uma tempestade, então apenas alguns foram mortos. Depois de retaliar, o Senhor da Floresta nos disse para nos afastarmos, para tentar resolver as coisas com o Senhor da Montanha. Mas então as coisas pioraram. Mais e mais estranhos chegaram, fortes o suficiente para matar adultos. O Bica apontou para os caçadores inconscientes com seu focinho. Lee podia entender como esses eventos estavam relacionados ao diretor. Era uma manobra em pinça, para tornar a academia perigosa por dentro e por fora. Se um aluno morresse ou desaparecesse na floresta, especialmente durante um exame, colocar a culpa em Linjo seria brincadeira de criança. O que ele não entendeu foi porque tais eventos estavam ligados à sua própria alma. Ainda havia algo errado, ele podia sentir que a visão ainda não se revelará. O coração de Lee começou a bater forte no peito. Um medo irracional estava picando sua mente como inúmeras agulhas, suor frio cobrindo seu corpo. Ele não tinha ideia do que deveria fazer ou encontrar, mas sabia que a janela da oportunidade estava prestes a fechar. A única carta que restava para jogar eram os caçadores. Ainda estava em plena luz do dia, e ele não podia ser descoberto ou interrompido, então trocou de roupa novamente e lançou o feitiço zumbido ao redor deles. Agora, não importa o que ele fizesse ou o quanto eles gritassem, ninguém os ouviria. E mesmo se alguém tropeçasse nele, tudo que veria era um caçador matando a caça. Ele acordou todos eles com um jato de água gelada. Eles descobriram que tinham as mãos e os pés presos dentro da terra abaixo deles, que Lita havia se transformado em pedra. Suas bocas estavam cheias de barro, impedindo-os de falar. Litos revistaram a um, mesmo na boca, pegando todos os itens encantados ou alquímicos que possuíam, deixando apenas suas roupas. Eles estavam à sua completa mercê, mesmo lançando a primeira mágica seria incrivelmente difícil. Ele removeu a mordaça da mulher corpulenta, ela era menos propensa a saber algo útil, por isso era a escolha perfeita para dar o exemplo para as outras duas. Me liberte e lute como um homem, se você ousar, seu idiota. Ela cuspiu nele, seus cabelos castanhos molhados dançavam loucamente enquanto lutava para se libertar, ignorando a dor de suas fraturas. A resposta de Lee foi atacar diretamente o externo quebrado, fazendo-a tossir sangue, a agonia nublando seus olhos com lágrimas. Você perdeu lutando 3 contra 1, quando estava em sua condição máxima. Estar livre ou preso não mudaria o resultado. Ele disse tentando esconder a necessidade desesperada de informações. Diga-me quem são vocês e o que estão fazendo aqui. Ela riu na cara dele, mostrando um sorriso lupino de desafio. O homenzinho está dentro do cronograma. Faça o seu pior. Me mate, eu não dou a mínima. Espero que seu mestre lhe dê a morte de um cachorro pelo seu fracasso. Outro calafrio invadiu o corpo de Lee. As imagens do táxi excruciante viajaram apenas para encontrar o cadáver de Caro empurrando para a beira, fortalecendo o suficiente para permitir que o abismo que habitava dentro dele vagasse mais uma vez. Você acabou de cometer seus 2 últimos erros.
Primeiro, eu não sirvo nenhum mestre, depois você não tem ideia do que é um meu pior. Eu sou um curandeiro. Essas palavras foram feitas para ser uma ameaça, mas ela achou hilário. Um curandeiro? Então me cure para que eu possa arrancar sua cabeça do seu maldito pescoço. Lilith retirou a luva da mão direita, colocando-a no estômago cinzelado, logo acima do plexo solar. Se você quer me foder, esse é o lugar errado. Garoto, Lilith ignorou. Você vê, um curandeiro é obrigado a conhecer o corpo humano melhor do que qualquer outra pessoa. Nós sabemos como lidar com o máximo de dor enquanto mantemos nosso paciente vivo. Depois de usar revigoramento nela, ele localizou seu núcleo de mana. Segundo o professor de alquimia, enviar mana para o corpo de outra pessoa era como injetar veneno. Lilith agora estava curioso para ver o que aconteceria se ele injetasse sua mana diretamente no núcleo de mana dela. Continua no próximo.